Bom, gente, cenário é sempre o mesmo, né? Telhado, né? É o melhor cenário que tem, porque a gente não precisa botar uma parede bonitinha, não precisa botar, né, nada uma lona atrás para ficar bonitinho. Bom, olha só, na plataforma agora, né? Não é coincidência, tá legal? Já fazia parte da matéria mesmo, tá? A parte de vírus, tá ok? Então, e vai servir esse também conteúdo para o terceiro ano, primeiro e terceiro ano. É, terceiro ano, inclusive, fica como já uma revisão do Enem, tá? Também envolve uma parte genética, né? Que é sobre os vírus, tá legal? Então, olha só, a gente colocou no quadro aí no primeiro ano célula bacteriana, né? Os procariontes, a gente colocou um protozoário, que já era eucarionte, já colocou uma célula animal e uma vegetal, né? Lembrando, o procarionte não tem uma membranazinha em volta do DNA, a carioteca, e os eucariontes têm, né? E tem os fungos também que a gente não chegou a falar, mas a gente vai falar sobre os fungos também. A gente colocou a classificação de seres vivos e entre os vírus na parada aí, na hora de colocar a classificação dos seres vivos, a gente coloca, né? Moneras, protistas, fungos, animais e vegetais. Aí todo mundo pergunta, cadê os vírus, professores? Por que os vírus não estão aí na classificação dos seres vivos? Porque oficialmente hoje, né, 70 a 80%, acredito que 80% das pessoas do mundo científico, né, consideram o vírus um ser vivo, né? Por que a gente considera ser vivo? Por causa do ciclo vital. É, nasce, cresce, reproduz e morre, né? Ele possui a principal característica de um ser vivo, né? Que é possuir o material genético e se reproduzir. Porém, ele não tem célula, ele não é uma célula, né? E tem uns 20% aí que defendem que ele não é ser vivo por não ter célula. Eu estou com uns 80%, eu estou com uns 20%. Por quê? Enquanto não mudar o dicionário, fica feio eu falar, né? Olha só, o vírus é um ser vivo. Mas, professor, olha só, lá no dicionário está escrito que todo ser vivo tem que ter pelo menos uma célula. Ele não tem célula, então só está errado. Realmente, se eu falar isso, eu vou estar errado. Ou muda no dicionário, para eu poder falar que ele é um ser vivo, ou eu vou ter que dizer que ele não é. Enquanto não mudar no dicionário mundial, cara. No mundo científico, está dizendo que para ser um ser vivo tem que ter uma célula. Aí os caras, né, chegaram à conclusão de que ele é um ser vivo e não muda no dicionário. Então fica um pouco complicado, né, a gente explicar, botar isso na cabeça do aluno, né? O vírus é apenas um envoltório proteico, não é membrana aquilo que tem em volta dele, tá? Eu vou botar uma projeção para vocês, projeção não, um slide, talvez um filmezinho, mostrando que o vírus é apenas, não tem membrana, aquilo é apenas uma cápsula não, um envoltório proteico, né? Com material genético dentro, né? Então imagina você tendo todo o material para fazer uma obra e não tem o pedreiro, né? Imagina você tendo pedreiro e não tendo material para fazer a obra, né? O vírus se enquadra mais ou menos no segundo caso, né? Ter o pedreiro, vou tentar falar, usar um palavreado, tá? Até se um professor assistir isso daí, tentar usar um palavreado assim mais popular possível, porque a gente não está na sala de aula, então o palavreado vai ser o mais popular possível, assim, para você que você entenda, tá legal? Então o vírus é mais ou menos isso. Ele tem o pedreiro, mas não tem o material para fazer a obra, né? E esse material para fazer a obra está dentro da célula. Ou seja, ele precisa, para se reproduzir, ele precisa fabricar novos envoltórios proteicos, tá? Esse envoltório que ele tem é, é diferente da membrana da célula. Nossa membrana é lipoproteica, gordura e proteína misturada, né? Misturada, entrelaçada. A dele é só proteica. Então não é uma membrana plasmática, não é uma dupla camada como é a nossa membrana da célula. Então não é membrana aquilo que está em volta do vírus que você vai ver nas figuras, né? Que eu vou mostrar para vocês. E tem o seu material genético, depois a gente vai falar dos tipos de materiais genéticos que podem ter um vírus, que não é o caso em questão. Então o que acontece, né? Ele é um parasita intracelular obrigatório, ele precisa entrar dentro celular, parasitar. Ele vai ter que pegar os recursos que a sua célula possui, que a sua célula possui todos os recursos de multiplicação, que ele não tem.
Então ele vai precisar parasitar, né, escravizar uma célula para fazer, vamos falar, usar esse vocabulário mesmo, fica mais fácil para você entender. Ele vai escravizar uma célula e vai fazer ela trabalhar para ele, para esse, né, para esse vírus, para fabricar novos envoltórios, novos materiais genéticos e produzir novos vírus, tá legal? Então o vírus funciona assim, né? Antigamente houve uma grande dúvida, vocês vão ver em relação ao tamanho do vírus em comparação às células que vai aparecer aí na projeção, né? Um vírus é 1000 vezes menor que uma bactéria, tá legal? Então existem vírus que atacam bactérias, existem vírus que atacam plantas, existem vírus inofensivos, existem vírus inofensivos que quando pega o cara aidético mata. E em você, ele entra pela tua narina aí, é destruído pelo sistema de defesa, você não sente nada. E o cara aidético morre, né? Então é esse que tá rolando aí, que vocês estão vendo aí, que é o coronavírus. É um subtipo de um vírus, né? Vírus, nós temos flavírus, arbovírus, nós temos, você vai ver lá na tabela, nós temos vários nomes de vírus. Esses nomes são dados de acordo com o formato do vírus e o tipo de material genético. Temos os retrovírus, como da AIDS. Então o que acontece? O vírus funciona, o vírus é específico, tá legal? O vírus ele é específico do sistema tipo chave fechadura, tá? Cada chave encaixa na sua fechadura. O vírus não tem como chegar e entrar direto na célula, tá legal? Ele precisa, antes de entrar na célula, antes de você chegar em casa, você precisa, antes de você entrar em casa, você precisa botar a chave na fechadura e abrir a porta. O vírus é a mesma coisa, ele precisa botar a chave na fechadura, e essa fechadura está na membrana da célula. Se ele não tiver essa chave, ele não consegue encaixar, porque ele precisa primeiro encaixar em cima da célula, que a gente chama essa fase de adsorção, né? Que é justamente onde ele encaixa a fechadura, a chave na fechadura. Tem que ser a chave para aquela fechadura, para que depois ele coloque o seu material genético lá dentro, ou entre todo, você vai ver na projeção, ou ele pode entrar todo, mas não adianta, ao entrar todo lá dentro, ele vai soltar o seu material genético. Ele tem que liberar esse material genético, injetando ou entrando e soltando ele lá dentro depois. Então, essa especificidade, né, significa o seguinte, né? O vírus da meningite tem a chave para encaixar na membrana do sistema nervoso. O vírus da hepatite tem a chave para encaixar na célula do fígado, né? O vírus da gripe, tem a chave para encaixar nas vias aéreas. Então, cada vírus, né? O da AIDS, infelizmente, encaixa na célula que produz anticorpos, né? E penetra na célula que produz anticorpos e, consequentemente, não que produz, né? Que comanda a produção de anticorpos, que é o linfócito T. Então, consequentemente, uma vez entrando na célula, parasitando, aquela célula fica inútil. Ela se torna inútil, né? O sistema de defesa até tem um reconhecimento, células, né? Chamadas células, não é engraçado, né? Células T-killer é o nome dela, né? Elas são células que reconhecem se essas células estão infectadas por vírus ou não, tá? Se essas células estiverem infectadas por vírus ou não, essas células de defesa reconhecem e, mesmo sendo do corpo, não perdoam, destroem ela, metralham ela, elas vão ser destruídas. Se tiverem vírus lá dentro, sairão e o sistema de defesa atuarão sobre eles, né? Só que às vezes não dá tempo, né? Às vezes não dá tempo, às vezes a multiplicação viral é muito grande, é muito rápida, né? E supera a velocidade de produção de anticorpos, porque a lei do organismo nada que não exista dentro do corpo poderá permanecer dentro do corpo. Qualquer coisa que você ponha dentro do corpo que você não tenha, imediatamente o sistema de defesa reconhece que não tem, e ele pergunta: quem é você? Responde, né? Pode ser perigoso e também pode não ser. Pode também ser uma coisa que não vai fazer mal. Mas na dúvida, o sistema de defesa não sabe, né? O sistema de defesa destrói. Se der para destruir literalmente comendo, vamos falar assim, né, que a gente chama de fagocitose, literalmente comendo e digerindo esse ser invasor, está resolvido o problema. Se forem muitos, haverá necessidade de produção de anticorpos,
Ainda mais se a multiplicação desse vírus for, né, grande. Não só com vírus, com bactéria também acontece produção de anticorpos. Então, é, é, o sistema de defesa terá que produzir anticorpos, e às vezes a produção de anticorpos é lenta, tá legal? A função, inclusive, da vitamina C, tá, e estar bem alimentado, é deixar esse sistema de defesa funcionando mais rápido possível, tá? A vitamina C não combate a gripe, ela faz o sistema de defesa trabalhar mais rápido, né? Eu preciso reconhecer esse seno invasor, levar a informação para as células que vão fabricar anticorpos, aí mandar as células fabricar anticorpos. Isso é uma lenhadeira, às vezes demora muito, né? Então o que acontece? Aí o vírus faz a festa, né? Esse é o motivo nós temos vacina. A vacina é para fazer com que o seu corpo produza anticorpos contra doenças que vão agir muito mais rápido que a produção de anticorpos. Então, quando o vírus ou bactéria chega, eu já tenho um pouco de anticorpos produzidos para frear essa doença que se multiplica muito rápido e, consequentemente, deixa que o corpo faz o resto, né? Já produz um pouco mais e destrói sem invasor, ou você nem sente nada. Os anticorpos já estão em grande quantidade, você nem sente nada, né? Entra em, justamente, vou usar a catapora como exemplo, né? Tem gente que aparece, duas pintinhas, vai ao médico, ô doutor, dois pintinhos aí, catapora. Pô, mas só isso, só. Essa pessoa produziu uma boa quantidade de anticorpos e conseguiu combater tão bem, né, com a vacina que quase não ficou empipocada. E tem pessoas que ficam empipocadas da cabeça aos pés, produziram menos anticorpos. Não está escrito na testa de ninguém quem produz muito ou menos anticorpos para certa doença, né? Tem gente que toma vacina e nem sabe, né? Como eu já comentei em sala, produz zero anticorpos, já foi detectado muitas pessoas assim. E, e a pessoa não sabe. Se ela der sorte de não encontrar com a doença, ela não ficará infectada. Mas voltando ao vírus, então o vírus é específico, ele precisa da maquinaria toda da célula para se reproduzir. Tá? Então são parasitas intracelulares obrigatórios, tá legal? Uma vez a célula infectada, ela estará praticamente perdida, tá? Então esse vírus está aí, o coronavírus, né? Que é o Covid-19, né? Que já está sofrendo algumas mutações. Os vírus sofrem mutações, tá? Assim como nós, seres humanos, através da reprodução sexuada, originamos descendentes diferentes, nós falamos em sala de aula, qual é a função de misturar, né, esse material genético do seu pai e da sua mãe, e antes, né, de misturar o material genético do seu pai com sua mãe aí, já uma mistura, né, na formação dos gametas, de uma modificação ali na formação dos gametas, das células reprodutoras, para nascerem pessoas diferentes. Qual é a função dessa mistura toda e para que nascer pessoas diferentes? Para cada vez suportar mais as condições do ambiente. Para pessoas se tornarem mais resistentes. Não é mais resistente, é mais adaptado, né? Resistente não é a palavra correta, mas adaptado para suportar as coisas que existem no ambiente e as coisas que surgirão no ambiente, né? Como eu falei com vocês, né? Eu peguei 3 vezes, já falei no outro vídeo, peguei 3 vezes dengue. Já peguei H1N1, já peguei Zika, já peguei tantas doenças aí, e tô aqui para contar a história. Enquanto as pessoas pegaram dengue uma vez e morreram, né? Então, graças a Deus, minha resistência parece ser boa, né? Em termos de material genético, vou falar assim, minha adaptação, né? Os menos adaptados serão eliminados no ambiente. É o que está acontecendo. Eu falei que isso aí a gente só consegue observar, não está escrito na testa de ninguém quem é mais resistente que quem está mais adaptado que quem. A gente só consegue observar quando ocorre grandes epidemias, e por coincidência aconteceu uma agora, né? Eu falo isso todo ano, aconteceu uma agora, e a gente consegue perceber que pessoas, algumas vão, outras ficam, você consegue ver, e depois a onda passa. A onda passa porque os mais adaptáveis sobrevivem, né? E os vírus também não são diferentes, né? Eles também tentam sofrer modificações para cada vez serem menos destruídos, né? Ou seja, eles sofrem mutações, tá? Nós também sofremos mutações. Nós temos mutações espontâneas induzidas, depois a gente
falo sobre isso. Mutação é uma mudança do material genético. Mudou o material genético. Se o vírus mudar o material genético dele, ele automaticamente muda toda a característica externa dele também, da proteína externa. Aqueles anticorpos produzidos anteriormente para aquele vírus já não servem mais, terão que ser produzidos novos anticorpos. Né? A roupa que você fabricou para meu pai não serve para o seu pai. Meu pai é mais gordo, seu pai é mais magro, o tamanho é diferente, não serve. Se mudou as características, mudou a roupa, muda também o tipo de anticorpo a ser combatido. Então esse é o problema, por isso que você não tem uma vacina que para gripe eterna. Você está sempre todo ano colocando os novos, né, antígenos na vacina de novos vírus que surgem da gripe para você estar cada vez mais imune. Nós temos essas mutações levando a criar vírus diferentes, tá? E bactérias diferentes também, só que a bactéria usa plasmídio, depois a gente fala. Então, com isso, você não pega a mesma gripe quando você está gripado. É uma outra gripe. Aquela gripe que você já pegou, você não vai pegar mais, tá legal? É muito difícil você pegar, pode até acontecer, mas é muito difícil. É raríssimo isso acontecer, você, né? Pegar a mesma doença viral em termos de influenza, gripe, duas vezes. Ele sofreu mutação, originou outro tipo, você pegou outra gripe, tá legal? Então, isso aconteceu com a dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Já peguei 3, não quero pegar 4 de jeito nenhum. A dengue também tá aí. Isso acontece diariamente com os vírus. Depois a gente vai ver o porquê que eles mudam, o que que fazem eles mudarem, tá? E vai acontecer também com esse Covid-19, tá legal? Vamos ter Covid-20, vamos ter Covid-21, Covid-22. Agora, vamos torcer para acontecer o que aconteceu com H1N1 e H1N2, né? O H1N3, 4, 5, 6 já não estão sendo tão letais quanto os outros. Mas, professor, por que o ser humano se adaptou? Não, calhou de a mutação não causar grandes danos. Isso acontece também, tá? Como eu falei, a mistura genética, né, nossa, dos gametas entre pai e mãe, esses cruzamentos, essas misturas genéticas, originam pessoas mais adaptadas e originam também pessoas menos adaptadas ou estagnadas, né? Nunca menos, né, adaptadas, né? Estagnadas, não conseguiram se tornar mais adaptados. E essas pessoas estagnadas, né, tendem a sofrer maior impacto, né? Não sofreram mais adaptação. E os vírus também, né, que sofreram mutações, ficaram mais estagnados, tendem a não causar tantos danos ao ser humano. Não é o ser humano que conseguiu se tornar mais resistente ao vírus, não. Ele tem que produzir anticorpos, não tem jeito. Então eu vou deixar os vídeos aí, os slides aí. Quero que vocês observem o tamanho dos vírus em relação às células, bactérias. E o esquemazinho, né? Tem um professor bacana aí que eu arrumei. Explicando igualzinho ao professor Jorge. Só que o professor Jorge é muito mais bonito, né? Muito melhor, mais engraçado. Mas aquele cara dá para você explicar, né? Eu poderia colocar lá eu no cantinho da tela lá, mas vai dar um trabalho danado fazer essa videoaula com os recursos que a gente tem na internet, do Classroom é pouco, né? Teria que fazer um programa próprio, fazer um vídeo, editar e colocar isso daí. Então eu tô fazendo pelo menos um vídeo para sempre dar uma esclarecida na matéria no que eu vou mostrar, não deixar só jogado o que está lá. Vamos nos preocupar agora em tentar, não se preocupe em tentar decorar nada, tá legal? Preocupa em tentar entender mais ou menos o que está acontecendo, entender que o vírus precisa de uma célula para se reproduzir, entender que ser micro-organismo não significa ser inferior. Lá atrás teve-se a dúvida do que surgiu primeiro, o vírus ou a célula, já que o vírus o vírus é considerado primitivo, é um precursor da célula. Como é que ele pode ser um precursor da célula se ele precisa da célula para se reproduzir? Se ele surgiu primeiro, né, como ele se reproduzia antes, né? Então essa teoria foi derrubada, né, no qual estima-se que a célula tenha aparecido primeiro e o vírus depois, uma vez que o vírus precisa da célula para se reproduzir. Porque não existe tem um bolo em cima da mesa. Quem fez o bolo? Não, apareceu ali, não, alguém fez o bolo.
Alguém fez o bolo, né? Então o padeiro tem que surgir primeiro do que o bolo. Aquela história de quem surgiu primeiro, o ovo, a galinha, repetindo que a pergunta está errada, já falei na sala de aula. A pergunta é quem surgiu primeiro, o ovo ou o réptil? Que o réptil é o primeiro ser vivo no planeta a colocar ovos. As aves apareceram milhares de anos depois, né? Milhões de anos depois dos répteis. Então isso daí, a pergunta é errada. Quem apareceu primeiro, o ovo ou o réptil, né? Não existe, e lógico que tem resposta. Agora não tem resposta, não existe isso, tá legal? Tem resposta. Tá lá, um ovo, é uma coisa do bolo. Pô, quem colocou aquele ovo ali? Não sei não, vem de Júpiter. Não, isso não existe. Alguém fez o ovo. Não existe, alguém fez. Então, quem fez? Um ser vivo. Então, o réptil apareceu primeiro do que o ovo, né? Depois eu vou explicar a sequência do ovo, como foi a formação do ovo, né? O ovo não tinha essa casca tão dura assim no início, ela foi calcificando depois, né? Então, eu vou explicar depois aí uma história para a evolução de seres vivos mais no terceiro ano. Então, apoia-se no detalhe de tamanho de vírus, vendo como ele entra na célula, que ele precisa de uma célula para se reproduzir. Por coincidência, é a matéria mesmo do primeiro ano, tá? Que a gente fala de vírus, se ele é um ser vivo, se ele não é. Como é que pode um micro-organismo tão furrequinho, né, que eles falam, né? Que o pessoal fica assim, micro-organismo é furreca, furreca nada, cara. Os bichos são bravos, cara. Os bichos apareceram lá primeiro que a gente lá atrás, nos primórdios lá, e os caras fazem a festa, tá legal? Eu tô achando muito estranho essas mutações rápidas que estão acontecendo com esse Covid-19. Eu tô achando rápida essa mutação. Isso indica pra gente cada vez mais que as informações estavam escondidas, que esses vírus já existiam ou guardados, né? Não sei, porque leva um tempo para sofrer mutação. Aí, às vezes sofre mutação rápida, mas a maioria, por exemplo, da gripe leva 6 meses para frente, um ano para sofrer uma mutação legal, para, né? Não é assim tão rápido assim. O da gripe da influenza sofre uma mutação rápida, de 8 meses a um ano, a gente considera um período curto, né? Para sofrer. Mas, poxa, bateu agora o Covid-19, já estava sofrendo mutação. Então é sinal que lá de outubro para cá o bichinho já estava por lá e ninguém falava nada, né? Então atentem que micro-organismo não é um ser furreca e são seres que são guerreiros, né? Querem sobreviver também, assim como a gente quer sobreviver, querem se multiplicar. Às vezes dão a vida para produzir novos seres, né? As bactérias que matam o hospedeiro, mas antes de matar já liberaram milhões de novas bactérias ou novos vírus, né? No espirro saem milhares de vírus, né, em gotículas, né? Então, quer dizer, um dando a vida às vezes pelo outro, né? Esperto parasita que consegue entrar num ser vivo, alguns vermes, por exemplo, né, já são seres pluricelulares, seres grandes, né? Alguns vermes que conseguem entrar no ser vivo, manter o ser vivo, manter o hospedeiro vivo, né? Se reproduzir, botar para fora os filhotinhos, bota um monte para o mundo aí e mantém o hospedeiro vivo para ser uma fábrica de parasitas, né? Esse é o parasita esperto. Parasita que mata o hospedeiro, tudo bem, ele também é esperto, ele também produziu milhões antes de morrer, mas, poxa, é kamikaze, né? Se matar para manter outros milhões vivos, mas faz parte da natureza. Aí eu volto com mais detalhes, tá? Tem um vídeo aí, e amanhã eu vou postar atividades sobre o vídeo de hoje, tá legal? Sobre esse vídeo e o vídeo sobre exercícios, um exercício desse vídeo. E sempre dizendo, coloquem tudo no caderno de todos os professores, tá? Para quando todos os professores voltarem, vocês estarem com tudo no caderno para mostrar ao professor. Que isso é que vai fazer provavelmente avaliação de pontos para os primeiros bimestres, tá legal? A gente não sabe quando vai voltar, se é agosto, setembro, se é mês que vem, não sabe, a gente não sabe. Provavelmente a aglomeração vai ser evitada na volta ainda. Eu estou apostando na volta em agosto, terceiro bimestre. Terceiro ano, eu acho que nossa formatura vai ser cancelada, mesmo sendo lá no final do ano, para evitar aglomerações, tá legal? Tô desconfiado disso, infelizmente. Vamos
conversar com a direção e ver a posição da SEDUC em termos de formatura, tá? E cuidem dos seus pais aí, dos seus idosos aí, tá? Firme e forte, qualquer coisa, a gente tá aqui para ajudar, tá legal? Grande abraço, tchau!